Todo mundo está acompanhando aí com muita perplexidade os acontecimentos que tem havido aqui no nosso país, dessa guerra infundada entre o STF e o governo americano, que sancionou um ministro do STF no Brasil por violar leis americanas contra civis e empresas dentro do território americano. Em resposta a isso, outro ministro, Flávio Dino, em uma atitude monocrática, sem ouvir, sem debater, sem ouvir o Congresso, deu uma canetada para as instituições bancárias e entre outras instituições no Brasil para não obedecer à lei Magnitsky. Em um país que já não tem segurança jurídica, essa guerra entre o STF e o governo americano só piora e afugenta ainda mais investidores estrangeiros que já têm medo de investir aqui no nosso país. Então eu lamento muito que 11 ministros estejam advogando em causa própria a revelia de 220 milhões de cidadãos brasileiros. Olha, o deputado Aldo Gil não vai mais concorrer à reeleição, né? Não, ele não vai disputar. Então ele pode falar esse tipo de coisa que não vai... Porque eu acho que o deputado estadual do Gil está, assim... Acho que a visão dele da realidade, não sei a opinião de vocês, mas é uma visão meio distorcida, embaçada da realidade. Eu, particularmente, volto a dizer, e eu vou colocar esse componente para vocês também opinarem e avaliarem. Eu tenho várias restrições, vários questionamentos a decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu não concordo 100% com tudo que o ministro Alexandre de Moraes faz, não. Eu tenho várias restrições, não concordo com várias atitudes que ele tomou, mas eu não enxergo uma guerra entre STF e o governo americano. Se as ações do STF atingiram os cidadãos americanos, é porque no curso da investigação, do processo, chegou a esse nível. Não há uma perseguição, entendeu? Então, a grande questão da discussão política hoje no Brasil é partir para um debate, uma discussão política com a realidade distorcida. Não é? Então, por exemplo, eu vejo aí jornalistas fazendo análise, começando assim, olha, por exemplo, eu vi um dizendo assim, e aí o Ronaldo Caiado, deu uma entrevista, disse-me, olha, vocês querem mandar onde eu ando, onde eu deixo de andar, com quem eu falo, o que eu deixo de falar, a presença dele no aniversário da dona Guilmar Mendes, a esposa do ministro Gilmar Mendes, esteve lá, eu ando onde eu quiser e tal, aquela coisa toda. Então, assim, aí um jornalista aí disse assim, olha, eu acho que na situação que está o Brasil atualmente, não era recomendável que o governador Ronaldo Caiado fosse a esse aniversário. Por quê? Por que ele não pode ir? Quer dizer que quem eu vou dizer uma coisa, eu nem classifico mais como direita e extrema-direita. É extrema alguma coisa, outra coisa, não direita. Aí é outra coisa. Aí já parte por fanatismo, é uma outra história. Quer dizer, então, que antes de todos esses que estão aí da direita, o Ronaldo Caiado já era contra o PT. Desde 89, quando ele disputou a presidência da República. Então, não pode andar, quer dizer, ser de direita, vamos lá, ser de direita, na concepção de alguns, inclusive jornalistas que eu já disse que admirava muito, é romper contato, romper relação, romper fala com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, hoje está descambando para uma situação, né, de gente colocando o presidente americano como uma última instância acima do STF. Não gostei, recorre ao presidente americano. Gente, preciso pôr ordem no galinheiro. Coloca o presidente como poder moderador, né? O presidente americano. Poder moderador nem nos Estados Unidos, imagine aqui. Lá, sabe quanto é que está sendo vendida um quilo de carne moída nos Estados Unidos? R$80. Um outro tipo de carne, não lembro mais qual é vendida a R$150 o quilo nos Estados Unidos. O povo está pagando por conta desse comportamento dele R$80 no quilo de carne moída. Então, quer dizer, vai chegar um momento que isso não se sustenta. Essas ações não se sustentam de forma nenhuma. Douglas, tem chamado a atenção, sem dúvida nenhuma, no cenário político, o aumento, pelo menos na minha avaliação também, da quantidade de radicais, de fanatismo mesmo, que tem se apropriado do discurso político. A própria fala, né, do deputado Aldo Gil se alinha muito, né, o que a gente chama de bolsonarismo raiz,
que tem como principal premissa hoje, né, livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, de responder por os crimes aos quais ele é investigado, aos quais ele é acusado, e isso de fato não é de hoje, já temos aí no mínimo uns 10 anos, e aí eu volto, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, eu volto lá para a eleição de 2014, quando eu acho que a gente teve ali um aumento no radicalismo, uma presença de forma mais massiva, vamos dizer assim, de radicais, e aí de lá para cá não houve, infelizmente, clima para uma pacificação. Hoje esse clima não existe, né? Tanto quem está na oposição, no caso o bolsonarismo, como o próprio presidente Lula, de certa forma, não no mesmo teor, na minha avaliação, mas ambos contribuem para que haja cada vez mais um clima polarizado. Porque inflamam, né? Inflamam, não houve discurso de pacificação, pelo contrário. O que há hoje muito é o discurso de que quem está no poder tentar, né, de todas as formas, utilizar até mesmo a estrutura de governo para tentar, entre aspas, sufocar adversários. Isso sempre existiu, mas do ponto de vista institucional. Hoje há, sem dúvida nenhuma, um pé no acelerador, quando a gente percebe esse clima de tensão política. Afinal de contas, estamos ao ano da eleição. Você tinha aí o governo Lula, que ainda tem alguns números desfavoráveis, mas estava num cenário de impossibilidade de reeleição. Ele aproveitou, como qualquer político aproveitaria, essa onda para surfar. E aí, nesse surf aí, não deixa de inflamar. E eu não vejo muita solução, rapidinho, para concluir. Porque, por exemplo, quando a gente olha para o campo do bolsonarismo, quem vir a ser o candidato a presidente desse grupo vai ter que alimentar os radicais. Porque se não alimentar os radicais, não vai ter força suficiente para ser competitivo. O maior exemplo é Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo, tem uma boa aprovação, mas se quiser ser candidato a presidente competitivo ano que vem, vai ter que se alinhar totalmente ao bolsonarismo. Porque sem o apoio, sem a força de Bolsonaro, ele não chega, né, ao patamar de candidato competitivo. Então a gente não tem, eu pelo menos não consigo vislumbrar uma pacificação, vamos dizer, nesse discurso político. Se eu fosse o Tarcísio, que é o único que tem direito à reeleição, dos colocados aí dos governadores colocados, eu concorreria em São Paulo, cenário para ele, tranquilidade. Né? Quer dizer, tranquilidade assim, porque sempre se fala, quem é que vai ser o candidato do governo em São Paulo? Aí muita gente fala, o Haddad, outros falam em Alckmin. O Alckmin sendo candidato a governo, aí pesa. É mais competitivo. Então, mas enfim, vamos aguardar e vamos ver aí sobre... Eu concordo com o João, pacificação assim, agora. Partindo de quem? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem lulistas, nem bolsonaristas, lulistas e bolsonaristas querem pacificação. Porque você tem os dois aqui se afastando cada vez mais, ninguém dá um passo para aproximação. É como água e óleo, não se juntam. Então, eu acho que se não houver um gesto de alguém mediando, essa polarização vai até a eleição. E talvez a eleição do ano que vem seja pior do que a última presidencial,